O ato de manifestar está constitucionalizado nas constituições dos países democráticos, pelo menos é assim como é dito, apesar de alguns pontos existirem rebelias da FDS. Em particular para Moçambique, o ato de manifestar é usado ao longo da história colonial como meio de resiliência e resistência à opressão, partindo desde a era colonial portuguesa a tempos modernos atuais. Para o nosso país, esse direito está constitucionalizado no artigo 51, direito à liberdade de reunião e de manifestação, que fortifica o direito à liberdade de reunião e manifestação nos termos da lei. Mérito conquistado pelo Estado de Direito e Democrático proclamado nos Acordos Gerais da Paz de Roma, assinado em outubro de 92, marcando assim o início de multipartidarismo, a liberdade de reunião e manifestação como direito constitucional. Pelo menos é assim como é contado teoricamente, mas ao longo da história, a realidade provou ser contrária daquilo que é contada e apontada nas constituições. Venha que a passarela de hoje vai te mostrar o porquê do referido que anunciamos acima. Embora a Constituição da República de Moçambique garanta expressamente a liberdade de reunião e manifestação no seu artigo 51, na prática o governo moçambicano tem respondido às manifestações com uma combinação de repressão violenta, restrição administrativa e mais recentemente bloqueio de internet para dificultar a organização popular. Pelo menos isso ficou exposto ao longo da história do país. Ao longo das últimas décadas, ações de segurança privada e estatal variaram desde o uso de armas letais até a imposição de notificações prévias e de cortes de redes sociais, refletindo tensões constantes entre o direito constitucional e o exercício efetivo de liberdade de expressão e de reunião pacífica. Será medo ou poder de o fazer? Não sei. É isso que você verá nesse vídeo. Motivos são vários, apontados por vários juristas, ativistas e organizações sociais e muitos manuais que verificamos, desde a má governação, o assassinato de massa, dívidas ocultas, sequestro e assassinato de figuras da oposição, jornalistas, ativistas, com destaque à verdade eleitoral, entre muitas irregularidades. Pelo menos o repúdio desses atos não começa de hoje, vem de muito longe desde a independência colonial, com a guerra civil que durou 16 anos e culminou com acordos gerais da paz que encerrou formalmente a guerra e estabeleceu o processo de democratização, incluindo o restabelecimento da liberdade de reunião, pelo menos teoricamente. Na prática, tendo uns do extremo direito e esquerdo, os do extremo esquerdo foram associados à prática de terrorismo por contestar o governo na altura, sofreram perseguições por várias décadas e, em alguns casos, assassinatos. As suas reuniões foram proibidas ao longo da história. Em algumas situações, confrontos foram realizados, marcando mais uma mancha na história do país. Já devem ter ouvido o termo "leva ele para ir tirar lenha". Esses termos foram usados várias vezes no período da Guerra Civil. O real significado era uma sentença cujo nunca mais serás visto, abatido e enterrado no clamor das folhas da mata. E assim desaparecia mais um opositor do governo. Havia uma necessidade de acabar com esses atos bárbaros que ceifou milhares de almas. Daí os acordos de paz de Roma trouxeram a essa paz, pelo menos teoricamente. Mesmo depois de terem assinado os acordos de paz, os da extrema esquerda, como dissemos antes, foram sequestrados, torturados e, em alguns casos, assassinados por várias décadas. A cada manifestação que era organizada com opositores do governo, sempre foram repelidas, resultando em mortes, prisões arbitrárias e feridos. Assim, para as autoridades, o termo manifestar passou a ser associado à prática de desordem pública ou perturbação de ordem pública, atentado com a segurança nacional e muitos outros co-associados. Desde as manifestações de 2008, o ato de protestar contra o governo passou a ser uma função crescente, mostrando mais adesão a cada manifestação que era organizada. Um hábito que, pouco a pouco, começou a ser moldado na consciência do povo moçambicano e ganhando mais popularidade. Era suposto que chegasse ao seu pico, bastava um fogo, gasolina e um catalisador. Esse catalisador da geração 18 de março é o Venâncio Mulcane. A grande onda de manifestações pós-eleitorais teve o seu início em 2023 e 2024, nas eleições autárquicas e presidenciais, quando foram reveladas várias irregularidades por várias organizações sociais e figuras públicas. A Frelimo, associada à prática de fraude eleitoral, manteve a sua postura de vencedor esmagador por 2 eleições, como nunca foi alcançado na história. Como consequência, o ex-candidato presidencial Venâncio Mulcane, o homem das massas como é amplamente apelidado, organizou marchas que marcaram e pode-se dizer que mudaram o rumo da história nacional. Os termos "pela verdade vamos até o fim" e "povo no poder" viraram o hino da resistência e repúdio contra a governação do partido no poder
desde os anos 75. Estima-se que no período entre outubro de 2024 a janeiro de 2025, mais de 400 pessoas foram mortas, 3.000 presas arbitrariamente e mais de 1.500 pessoas afetadas fisicamente. Os motivos apontados são o uso desproporcional da força policial, aliado com execuções extrajudiciais de indivíduos ditos como responsáveis pelas manifestações. Contudo, o último atentado de morte de um dos simpatizantes da extrema-esquerda, alguns ativistas munidos de humanismo e solidarização às vítimas assassinadas ao longo dos protestos, organizaram uma marcha na capital do país com o lema Repúdio e Exigência de Esclarecimento e do Manifesto da PGR em relação às mortes não solucionadas. A marcha também tinha como lema a exigência que cessasse as mortes extrajudiciais. E olha que são muitas mortes, muitas almas perdidas que foram dadas aos desconhecidos como praticante. Desconhecidos? Será que não são conhecidos mesmo? Todos nós conhecemos os desconhecidos, comentou um internauta nas redes sociais. Esses eventos acontecem num momento em que as maiores organizações mundiais pedem ou aconselham o ponderamento da situação, apelando para dar ao diálogo, investigação e responsabilização dos responsáveis dos assassinatos. Mas parece que o assunto está muito longe de ser solucionado, uma vez que os assassinatos e o sequestro dos indivíduos da extrema esquerda parece estar longe de parar. Foi com base nessa situação que algumas organizações sociais e ativistas viram a necessidade de organizar uma marcha como forma de repúdio, que mais uma vez expôs uma situação, digamos, de vergonha para a PRM. Antes legalizada e aceita pelas entidades da autarquia, assim como é descrita na lei, mas no dia marcado para acontecer a marcha, eis que aparece a polícia com todo o arsenal nacional nas ruas da cidade de Maputo. A polícia proibiu a continuidade da marcha sem justificativas, gerando muita indignação popular. Impedidos de marchar, os organizadores disseram ter alcançado os seus objetivos, pois segundo eles puderam mostrar com clareza ao mundo a realidade das autoridades policiais, que são usados como se fosse uma organização privada, criadas só para obedecer às ordens superiores. Em contrapartida, muitos canais olhados como parciais divulgam informações relacionadas com a pacificação do país e o perdão entre os moçambicanos, mas na outra avenida, uma vida é ceifada só por ser da oposição. Neste país, pensar o contrário é crime e a pena da sentença é a morte, comentou o internauta. E como isso vai terminar, também não sei, mas o que se vê nas ruas é o crescimento popular na afluência dos protestos a cada dia. A consciência popular clama por mudanças estruturais e governamentais. O crescimento exponencial da pobreza e o custo de vida que assola a população é um perigo alarmante para as futuras gerações. Pode-se dizer que com esses passos vão conseguir alcançar a paz nacional, mas do jeito que as coisas vão, diríamos nós que vai ser muito complicado, pois ninguém aceita a paz sabendo que muitos estão perdendo a vida ou quando não há transparência na governação. E a corrupção é a carruagem enfrentada por um povo que luta para se erguer com o que tem todos os dias. Esperamos que tenham gostado do nosso vídeo de hoje, esperamos te ver na próxima ocasião. Canibambo.